Este jovem é um assassino. Estas foram as últimas palavras dele em tribunal. A essa família por tudo que fizeram por mim e por me terem perdoado. E quero pedir desculpa a toda a nação angolana pelo meu erro. Porém, houve quem não viu sinceridade aos pedidos de desculpas evocados por este criminoso. De facto, o réu não demonstrou nenhum arrependimento. Antes, pelo contrário, demonstrou desprezo, desdém e desconsideração por uma família que tanto o acolheu, por uma esposa que tanto esteve ao seu lado, que tanto fez por ele. No dia 30 de novembro do ano passado, Olívio da Silva montou uma estratégia para que fosse tido como inocente, mesmo depois de ter tirado a vida da própria mulher. Os registros são claros e ainda estão bem guardados. No programa Fala Angola, o jovem foi entrevistado pelo jornalista Guimar Lino, quando simulou o desaparecimento de Carolina, mulher com quem viveu durante 2 anos e 6 meses. Muitas informações que ele passava, que dava-me a entender que tinha muita coisa para contar, mas possivelmente Olívio mostrava frieza não pelo arrependimento do ato, mas por ter feito o próprio ato, que ele parou para pensar e disse: como é que eu fui capaz de fazer isso? Naquele dia, ao ver e ao ouvir portanto, as declarações de Olívio, pela experiência que tem, pensou que se tratava apenas de um simples caso de desaparecimento ou um detalhe chamou-lhe a atenção? Giovanni, em primeira instância, eu pensei que se tratava apenas de um caso de desaparecimento, porque estava no estúdio e vi apenas na tela. Mas quando fui em casa, porque eu tenho o hábito de rever o programa, quando fui em casa e estava a rever o programa, apercebi-me de algum detalhe muito importante: a frieza, a falta de sensibilidade, a falta de preocupação de quem perdeu, de facto, a esposa, de quem estava à procura da esposa. Passados alguns dias, Olívio terá ficado perturbado. A meio a tanta pressão, o jovem não conseguiu ocultar o segredo por muito mais tempo. Porém, confessou ao chefe de departamento de crime organizado do Serviço de Investigação Criminal que ele mesmo matou Carolina e o corpo tinha depositado na fossa da residência onde viviam. As audiências no Tribunal Provincial de Luanda, Palácio Dona Ana Joaquina, ocorreram nos dias 31 de maio, 3, 6 e 7 de junho. Foram 8 declarantes arrolados ao processo. Olívio respondia pelos crimes de homicídio qualificado, violência doméstica na vertente física e também ocultação de cadáver. Este último foi descartado em fase de julgamento porque durante o processo de produção de provas, o relatório médico-legista apurou que Carolina foi depositada no interior da fossa, ainda com vida. Entretanto, as causas da morte foram asfixia mecânica e penetração de líquido nas vias respiratórias. Foram produzidos cerca de 66 quesitos. Não tardou e a decisão foi lida. Este tribunal decide em nome do povo em dar como procedente parcialmente a dota acusação deduzida contra o réu, porque parcialmente provada, e em consequência disso, ser Olívio Raul Miguel de Sousa da Silva, com melhores sinais de identificação nos autos, condenado na pena de prisão maior de 24 anos, no pagamento de 150 mil kwanzas de valor de taxa de justiça e no pagamento de 15 milhões de indemnização às vítimas pelos prejuízos causados. Nenhum familiar do réu marcou presença na audiência. Os advogados de defesa e da família de Carolina ficaram satisfeitos com a decisão do tribunal. Foi feita a justiça, não temos nada a reclamar. Apesar da mágoa e da tristeza que a família carrega por não ter Carolina por perto, a mãe da vítima perdoou Olívio, mas foi mais profunda
ao dar uma notícia que sequer Olívio tinha noção. E continuo a te dizer, por conta disso e tu não sabes, a avózita morreu a partir do dia que tomou conhecimento que a Carol morreu, deixou de receber alimentos e morreu. Tu não sabias que a minha mãe morreu. Continuo a reiterar que eu te perdoo. Para além de uma esposa, matou filha, matou uma advogada e matou alguém que tinha um contributo a dar para o país. Assinada a ata, não restam dúvidas. Os próximos 24 anos, Olívio da Silva vai cumprir na prisão. Deus o vai perdoar. Apesar do crime, a mãe de Carolina diz que perdoa Olívio. É importante que vocês vejam, revejam a forma como essa mulher, para além de ela dizer que perdeu a própria mãe, que não aguentou a perda da neta, o perdão de mãe. Veja agora. Tu não sabes, a avózita morreu a partir do dia que tomou conhecimento que a Carol morreu, deixou de receber alimentos e morreu. Tu não sabias que a minha mãe morreu. Tu levaste 2 vítimas na minha família. Mas, do meu lado, receba o meu perdão em nome de Jesus. Eu sei que serei muito comentada, serei criticada, mas eu te perdoo do coração.